Fala pessoal, tudo bom? Fábio e Fatos na área. E aí galera, Fábio Gonzalez e Fábio Moraes. É nóis. É nóis que é Sem heróis. mais delongas, nós estamos aqui para falar agora a segunda parte da comparação dos Homens-Aranha. Isso. Falando mais uma vez um pouquinho do Tom Holland, que a gente deixou claro que a gente não vai fazer comparações com ele, porque ele é um compartilhado Marvel-Sony, Exatamente. tá? Então ele tá fora, ele é um Homem-Aranha à parte. Isso. E depois, se vocês quiserem que a gente faça um vídeo só dele, a gente vai fazer. Mas Isso, comparativo com os outros dois, não. É só falar, qualquer coisa vocês pedem aqui no canal, ou vocês pedem lá no Instagram que tá aqui, que a gente tá bom? coloca para vocês. Beleza, então? Like, sininho. E bora lá. E bora lá, tá? E assim, a gente, só recapitulando rapidão, a gente tava comparando do Homem-Aranha do Tobey Maguire com o Homem-Aranha do Andrew Garfield. Já falou bastante do outro vídeo sobre o que a gente gosta no Homem-Aranha do Tobey Maguire. Que agora, é o Peter Parker dele, que é muito bom, gosta do Peter Parker dele. E agora vamos falar do Andrew Garfield, que pra mim é o melhor Homem-Aranha. Pra mim também, piadista. Exato. Né? Ele é a essência do Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha do Maguire é mais durão. É mais durão, tem a fita da teia sair de dentro dele mesmo. Mais pesado. É mais né? pesado, Assim. entendeu? Aquela coisa da teia orgânica, né, que você falou Ser agora. dele, eu não gosto. Exatamente. Fugiu da no essência. No segundo filme até teve uma questão ali quando ele perde um pouco dos poderes, né, que aí tipo deu um estresse, mas não ficou legal. Não ficou legal. Então assim, o Andrew Garfield como Peter, primeiro, o Peter skatista, pra mim não vira. Não vira. O Peter Skate, eu achei legal. Descoladão. Ele ficou descoladão, exato. O Peter não é descolado. Não é, ele é um perdedor, ele é um loser. Ninguém é inteligente, mas ninguém gosta. Ninguém sabe que ele é inteligente, então, porque ninguém gosta dele. A prova disso é os caras fazendo bullying com ele no Homem-Aranha do Tobey Maguire. Isso. Aquele é o Peter, entendeu? Exatamente. Eu achei legal nesse... A única coisa que eu achei legal é eles resgatarem a primeira mina que ele gostou, que foi a Gwen. E isso foi uma coisa mais trabalhada. A Gwen Stacy. Né? Ela também é inteligente, ela sabia o potencial dele, né? E isso, nos quadrinhos ela é o primeiro amor do Peter, que a Mary Jane veio só depois. Nem Mary Jane foi citada, porque também tem todo um carinho que a Sony sabia que a Kirsten Dunst deixou nos fãs. Ela foi uma boa Mary Jane. Foi uma ótima Mary Jane. Pra não falar... Eu não sou assim tão otimista como você. Eu achei que foi uma ótima Mary Jane. Ela foi uma boa Mary Jane ali pro que foi proposto, mas eu acho que a Mary Jane tinha que ter um pouco mais de sex appeal, sabe? Então, mas eles tentaram resgatar ela um pouco disso até ser da Mary Jane do Todd McFarlane, né? Sim. Que era mais mulherão, corpulenta. Você pode até notar na parte do beco do beijo invertido, ela tá com a camisa molhada, aquelas citações de sensualidade. Então... Exatamente. Só mais uma curiosidade. A Mary Jane do Todd McFarlane, ele a desenhava usando os croquis da Cindy Crawford, que era um modelo da época dos anos 90. E conforme a gente vai falando, vai aparecendo tudo aqui nas imagens, não me pergunte onde. É a cara da Cindy Crawford, até a pinta na exatamente. A Cindy Crawford era maravilhosa, eu lembro. Vocês estão vendo para minha barbinha branca, maravilhosa. Mas tá bom. E aí, então, continuando o Peter, a única coisa que ele tinha de da hora era a Gwen Stacy. Sim. Entendeu? Sim. Mas como... na morte dela, no segundo filme... que é a ameaça de Electro. Ela tá com o casaquinho verde, a saia roxa. É a mesma roupa da morte dela nos quadrinhos. Exato. Eles tiveram esse cuidado. Exato, quando o Duende Verde joga ela. Isso. E o filme traz também, o segundo filme, a primeira roupa eles tentaram fazer uma coisa diferente ali, um Homem-Aranha mais cyberpunk, que o pessoal não gostou muito da roupa. E aí no segundo, eles já, na Ameaça de Electro, eles já trouxeram a roupa mais fiel ao quadrinho, que ficou muito boa, aquela roupa com um olhão enorme. Sim, aí juntou com ele fazendo as piadas. Isso. Pô, aquela cena dele tirando o maior sarro do ladrão lá que depois vira o Rino. No final do filme. Veio o Rino, depois vira o Rino. Aquela parte do menino, no final do filme, exato. Chegando com a polícia de Nova York. Que eles acharam que ele tinha se aposentado. Isso. Sempre fazendo uma piadinha. Então, pra mim, esse é o melhor Homem-Aranha. Exatamente. Entendeu? Os vilões deixaram... também, né? A coreografia que ele fazia ele se curva melhor, porque nos quadrinhos, você sabe, ele mete pra jogar teia, enfia a mão por baixo da perna. Isso, exatamente. E no Tobey Maguire não tinha isso. Agora, esse tem, ele se contorcia todo pra jogar as teias. Exatamente. Então, os vilões eu já não curti tanto. Eles seguiram um pouco da linha cronológica, né? Que um dos primeiros vilões do Peter era o Lagarto. Exatamente, na primeira HQ era o Lagarto mesmo que aparecia. Entendeu? Então eles seguiram isso, não seguiram um Lagarto fiel, não ficou tão fiel, mas ficou bom o Lagarto. Ficou mais humanoide. O Electro eu achei horrível.
O Electro eu não gostei. Quiseram colocar alguém de peso no papel. Tipo, querendo colocar. O Fox não entregou tudo que podia. Exato. Não o Duende Verde foi pior ainda. Exatamente, foi pior ainda. Então eles não conseguiram resgatar. Mas enfim, então, juntando, para concluir essa comparação nossa, juntando o Peter do Tobey Maguire com o Homem-Aranha do Andrew Garfield, temos o Homem-Aranha perfeito. Teria os dois. Seria o Peter de um e o Homem-Aranha do outro. Aí seria legal. Exato. O que vem para encerrar esse vídeo vem com uma pergunta para você responder. Que ator você acha que podia fazer os dois? Porque o Tom Holland não é. O Tom Holland não é. Homem-Aranha me perdoem, mas o Tom Holland não é nenhum dos dois. Exatamente. Então, eu te pergunto, que ator para você seria o Homem-Aranha ideal? Isso aí. Vem aí Venom 2 e o Tom Holland vai fazer uma participaçãozinha no filme. Vamos ver se vai pegar. Falaremos sobre isso no próximo programa, nesse mesmo horário e nesse mesmo canal. Beleza, gente? Obrigado a todos vocês e aí,